ouvintes do Pod2Cast, sua fonte de inspiração e conhecimento na área de dados e inteligência artificial no mundo de negócios. Bem-vindos ao nosso episódio de lançamento direto do Fórum MoveOn 2024. Eu sou Raul Rebedou Hamid, Head de Marketing da Power of Data, e o nosso tema de hoje é Acelerando resultados no mundo acadêmico com inteligência artificial. Como o ITA alavancou resultados de pesquisa usando dados e IA. Extenso esse título, né? Eu lembrei de um artigo científico que eu fiz no mestrado. Bem extenso. É um texto. É um texto. É uma introdução, eu diria. Exatamente. Não é propriamente um título. A gente vai explorar aqui a conexão entre o mundo acadêmico e o mercado empresarial para gerar resultados incríveis e como o uso de dados e machine learning está transformando a pesquisa acadêmica. Eu tenho aqui dois convidados muito especiais, o Bruno Jardim, CTO da Power of Data, e o César Lenzi, coordenador da área de Física Nuclear na pós-graduação em Física do ITA. Vamos começar com o César. César, fala um pouco de você. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer gigante estar aqui participando do primeiro podcast. É o primeiro. Que prazer estar aqui com vocês. Agradecer. Então, eu já fui muito bem apresentado aqui. E, enfim, sou professor, sou pesquisador, sou coordenador da área de Física Nuclear no programa de pós-graduação em Física do ITA, porém faço pesquisas na área de astrofísica e sou claramente professor do ITA e atualmente também, por que não dizer, divulgador científico também, fazendo disseminação científica. E bora aí falar um pouco aí sobre nossa cooperação e de como que a inteligência artificial está impactando nas pesquisas que eu venho fazendo lá no ITA. Enfim, é isso aí, vamos que vamos. Bacana, César. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Acho que esse episódio aqui vai ser sensacional para a gente poder falar do mercado, mas falar da parte acadêmica também, que é muito importante. Mas antes da gente continuar, Bruno, fala um pouquinho de você e da sua carreira. Bom, boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando esse bem mais precioso que a gente tem, que é o nosso tempo. Falando sobre dados, inteligência artificial, sobre como que a gente gera valor. Eu sempre costumo falar sobre gerar valor aumentando o faturamento, otimizando custos e melhorando a qualidade de vida. E nesse tempo aqui, a gente está melhorando a nossa qualidade de vida, compartilhando um tempo muito especial com um grande amigo, que é aqui o professor César Lenzi, Orauri, que a gente trabalha junto na Power of Data. E tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Hoje eu trabalho como diretor de tecnologia na Power of Data e professor na Pod Academy. Então vai ser um prazer compartilhar aqui com vocês esse tema maravilhoso sobre dados. Bacana, obrigado, Bruno. Bom, vamos começar aqui com as perguntas que eu levantei algumas perguntas aqui, Lenzi, aí a gente vai... Beleza, vamos embora. Me conta um pouco sobre a colaboração entre o ITA e a Power of Data, como é que se deu essa parceria, como que ela começou, quais foram os objetivos iniciais? Vamos lá. Eu vou falar no modo sincerão, como é que ela começou. Eis ali eu sapeando o Instagram e tal, acho um cara fortão ali e tal, que tinha um perfil meio fitness ali, mostrando, fazendo exercício e tal. É o Bruno, esse cara foi meu bicho na universidade. Não, vamos entrar em contato com o cara aí e tal. E aí começamos a bater um papo ali, via Instagram ainda, né? Via Instagram. E aí ele me contou um pouco do que ele vinha fazendo e tudo mais, e aí logo me acendeu um alerta. Falei, opa, peraí, o que ele faz lá, eu posso estar utilizando, a gente pode encontrar aí alguma coisa. E ele entendeu isso também rapidamente, né? E passada em poucas semanas a gente já estava fazendo uma primeira reunião para ter um entendimento, o Brunão apresentando ali a Pod Platform, como que as coisas funcionam, a gente fez uma primeira reunião, eu mostrei para ele o que eu fazia e o Brunão já, acendeu as luzes ali, acendeu as ideias, eu posso ajudar vocês com isso. E numa segunda reunião já trouxe alunos, já trouxe outros professores e assim a coisa foi caminhando. O Brunão praticamente fez um workshop com a gente de como está utilizando a plataforma e de antemão já, antes da gente assinar qualquer acordo com o ITA em si, o Brunão já disponibilizou espaço para a gente ali, para a gente estar já experimentando e fazendo os primeiros cálculos, né? E, enfim, passado um tempo, dado alguma mora que há em setores públicos de um modo geral, a gente conseguiu acertar ali um memorando de entendimento que, enfim, trouxe à luz muita coisa boa e, na verdade, potencializou muito
a pesquisa que a gente vem fazendo lá no ITRA. E, enfim, foi assim que começou. Foi assim que tudo começou. Sendo bem sincerão, foi bem assim, né, Bruno? Foi exatamente assim. E logo na primeira conversa, na hora que o Lenzi me contou sobre a pesquisa dele, eu falei, nossa, por incrível que pareça, tem uma sinergia gigantesca com coisas que a gente aplica de estatística, de machine learning, de inteligência artificial no segmento financeiro, que eram alguns testes que a gente estava fazendo na época. E aí a gente começou a conversar e fazer os testes a partir daí. Bacana. Eu achei interessante da fala do Lenzi em relação a você ter encontrado o Brunão no Instagram, né? O quanto que o Instagram é interessante para conectar pessoas e gerar oportunidades, sim, né? Muito. Do lado da Porf Data, Bruno, como que foi para você, assim, encarar esse desafio, né? De, pô, a gente tem tecnologia, a gente gera valor para o mercado, mas olhar para o meio ali meio acadêmico, assim. O que você sentiu ali no início para falar o seguinte, cara, como que eu posso gerar valor aqui e qual o seu interesse também, né, dada a sua carreira no mundo acadêmico? Eu sempre tive, desde a graduação, eu me lembro que no meu segundo ano da graduação eu tive uma aula de cálculo, na época lá na Unesp o nome da disciplina era Cálculo Avançado. Era um ano inteiro de cálculo. E aí eu tive um professor, mudou o professor da época, chegou um professor novo e foi fantástica a aula. Eu estava assistindo aquela aula, eu saí da aula, olhei para um colega e falei, a gente tem que aplicar isso de alguma forma. E na saída daquela aula, terminou meio-dia, era das 9 ao meio-dia aquele dia, a gente saiu da aula e a gente foi numa indústria que tem ali perto, a gente queria aplicar o conhecimento do cálculo numa empresa, porque o professor era muito provocativo. E a gente entrou numa indústria, chamava Machados Wenzel ou Wendel, uma coisa assim, era uma grande indústria ali perto do campus da Unesp. A gente foi, o cara apresentou a linha de operação, tudo. A partir daquele dia eu coloquei na minha cabeça o seguinte, eu preciso conectar o que eu aprendo dentro de uma universidade, seja na graduação, no mestrado, no doutorado, com o mercado, porque tem muita conexão. E quando eu conversei com o Lenz, isso ficou, vamos dizer assim, ficou congelado por muito tempo, porque eu estava a princípio seguindo carreira acadêmica, depois fui trabalhar no mercado e ficou um tempo parado essa iniciativa de conexão, mas quando a gente começou a conversar, aquilo acendeu na minha cabeça de uma forma e eu pensei, existe um conhecimento acadêmico muito importante dentro das universidades, existe um conhecimento no mercado muito inovador, porque precisa ali resolver problemas, são dores de negócio do dia a dia, mas eles não se conversam, não é comum ter essa conversa. E eu tô tendo essa oportunidade aqui, que começou no Instagram. Então vamos estreitar isso, porque eu acho que o valor maior agregado é quando a gente usa o que tem de pesquisa acadêmica e as pessoas que estão ali, junto com as iniciativas do mercado privado, para gerar valor. Tanto o conhecimento gerado de um lado como do outro, você tem uma troca muito rica aí. Então meu interesse é ter pessoas qualificadas dessa área entrando para o mercado de trabalho privado e você provendo soluções também que a gente já tem maduras aqui na academia, acelerando a geração de valor na academia e na inovação também nas pesquisas. Acho que isso é um ganha-ganha. Bom, Bruno, pela sua história que você contou aí, então você veio do mundo acadêmico, você trabalhou muitos anos no mundo acadêmico e depois teve muita experiência no mercado privado, né? Trabalhando em grandes empresas. E aí eu emendo aqui uma próxima pergunta para os dois, na verdade, eu gostaria que os dois respondessem. Como que vocês veem essa conexão entre o mundo acadêmico e as empresas? Como é que ela pode ser benéfica para ambos os lados, na visão de vocês? Vou começar pelo Lenz e depois o Bruno. Cara, bom, eu tô sentindo na pele o quão benéfico pode ser. Né? Eu tô sentindo na pele, porque dentro do contexto acadêmico, a gente fica ali na nossa bolha, muitas vezes ali na nossa salinha. É claro que eu tô falando isso muito por mim, porque o que eu faço é pesquisa altamente teórica e com pouca aplicabilidade direta, né? E eu digo que eu estou sentindo na pele porque, justamente, dentro do contexto dessa parceria, houve uma potencialização gigante dos resultados que eu venho obtendo. Na verdade, eu não diria não só potencialização, mas sim a gente pode falar em matéria de Nossa senhora, rapaz! Como é que fala? Viabilização. Viabilização. Corta isso aí, pelo amor de Deus. Viabilização. Ou deixa em preto e branco. Coisa em preto e branco. Viabilização. Por quê? O que acontece? A gente tinha um massivo de dados,
oriundos ali da astrofísica, de estrelas de nêutrons e tudo mais, de diferentes detectores. E, cara, o fato é, a gente não tinha, dentro daquilo que eu tinha como ideia para um trabalho de mestrado, mesmo de doutorado, a gente não tinha capacidade computacional para resolver. A gente não tinha capacidade computacional. Como está hoje escrito, inclusive, numa tese de doutorado, nos agradecimentos de uma tese de doutorado que vai ser defendida agora no mês de julho. Está escrito assim, cálculos que a gente demorava ali de 2 a 3 semanas para fazer, a gente conseguiu reduzir a 10 horas. Por conta dessa cooperação, né? Porque, é claro, dentro do contexto dessa cooperação, a gente pôde utilizar, teve acesso. Uma coisa é você ter um supercomputador dentro de uma universidade, outra coisa é você ter acesso aos clusters da Google, com uma plataforma onde você tem diversos métodos dentro do contexto daquilo que a gente quer utilizar. Então, e quando eu falo da bolha também, voltando à questão da bolha, a gente, dentro do mundo acadêmico, muitas vezes a gente quer reinventar a roda. Isso aí eu já até falei com o Brunão algumas vezes. Se não fosse essa parceria, provavelmente nós teríamos utilizado um único método e trabalhado com um número de dados, cara, que tão reduzido que certamente conduziria a gente a resultados com viés. Ou seja, a gente ia estar, eventualmente, buscando tratar aqueles dados de uma forma, dadas as nossas limitações, para, eventualmente, e diria que quase de forma inconsciente, buscar aquele resultado que a gente gostaria de ter. Então, percebe? Tipo, a gente pôde fugir até disso, porque a gente pôde trabalhar com um massivo de dados gigante. O Brunão sabe, a gente moeu os clusters lá. A gente deu um preju pra PowerOF Data. Até o Brunão comentou, falou, porra, não sabia que eu pensei que vocês não sabia que vocês trabalhavam com coisa tão pesada. O Brunão chegou a comentar isso. Brincadeira, cara. Que isso, cara? Enfim, a gente moeu ali e, cara, a gente hoje, o que a gente tá fazendo não fica atrás do que nenhum grupo de pesquisa vem fazendo na Europa, Estados Unidos e na China. Que cara, é pesado. Então, assim, por isso eu digo, eu senti isso na pele como professor. É claro. Agora a gente pode expandir essa ideia, tipo, o que mostra, tipo, a cooperação, setor público, ensino e iniciativa privada, ela deveria ser entendida no Brasil como é entendida em outros países, como não só útil, mas sim necessária. Isso deveria estar dentro do escopo de obrigações de professores e pesquisadores, tentar buscar esse tipo de cooperação, furar a bolha, sabe? Furar a bolha. Expandir. Cara, onde eu tô, cara? Temos, provavelmente, acadêmicos aqui, temos eu e o professor Ivan aqui agora e acabou. Entendeu? Então, por quê? Porque traz muito benefício, traz recurso e possibilita pesquisa em competição internacional que não vai ficar atrás do que nenhum outro país ou grupo de pesquisa está fazendo no mundo. Desculpa ter me estendido tanto. Não, foi bacana. Eu vim desse meio acadêmico também e, assim, na sua fala eu estava lembrando aqui, né, o quanto que muitas vezes, né, pela forma como o jogo, as regras do jogo, né, é muito difícil, caro e demorado você conseguir, por exemplo, importar um cluster, um hardware e tudo mais. A gente sabe que, por conta da lei de Moore e outras coisas, o avanço tecnológico ele é muito rápido, cada vez mais, né, uma janela de tempo menor. Fica difícil, às vezes, né, um processo mais burocrático com o governo e tudo mais, acompanhar isso. E aí, assim, ainda nesse contexto, Bruno, assim, eu já vi muitas iniciativas de a esfera, né, acadêmica e privada tentarem fazer alguma coisa e muitos fracassos. O que você acha, assim, na sua visão, o que foi crucial para que esse sucesso dessa parceria fosse, para que tivéssemos o sucesso nessa parceria entre ITA e PowerOf Data? Eu acho que existe um interesse mútuo, genuíno. Dando até um passo para trás aqui na minha resposta, muitas iniciativas que eu vejo,
é uma iniciativa muito unilateral. Existe um lado que está enxergando o interesse, esse lado vai ali com aquele interesse, e quando é uma coisa unilateral, dificilmente vai avançar. A gente fez uma parceria que realmente a gente une dois interesses aqui. A gente provê o ambiente computacional, a gente provê o ambiente, até troca de conhecimento. Olha, isso aqui que você usa aí, eu posso usar aqui, isso aqui que a gente usa de benchmark, né, de um lado para o outro. Existe esse interesse de formar pessoas na área nossa hoje. Está cada vez mais raro uma pessoa que tem um conhecimento acadêmico, um conhecimento técnico e que entende que pode implementar esse conhecimento dentro do mercado e retornar esse conhecimento para dentro da pesquisa. Agora, um ponto que me chamou a atenção e foi recente, que casa muito com essa parceria, eu fiz uma visita, estava comentando com o professor Lenz e com o Ivan ali, eu fiz uma visita no Parque Tecnológico lá em São José dos Campos e os números que eles me apresentaram foi assustador. E na hora que eu fiquei com cara de assustado, números referentes a justamente a conexão entre o mundo acadêmico e as empresas. Quando eu vi aqueles números, fiquei em choque. Justamente uma iniciativa de união desses dois grandes universos que é pouco difundido, que é pouco conhecido. E que no discurso da apresentação que me fizeram lá, mexe, inclusive, é uma meta deles de mexer no PIB do país. A gente está falando aqui de trilhões de reais. São bilhões em investimentos em diversos setores que na hora que você soma tudo isso e vê os resultados gerados, entra na casa de trilhões. E justamente corrobora com o que a gente está falando aqui. De uma sinergia, de um interesse mútuo entre querer juntar esses dois universos. Bacana. Lenz, ainda no contexto acadêmico ali da sua pesquisa, como que o uso massivo de dados e tecnologias e metodologias, né, principalmente ali do Automated Machine Learning, diversas técnicas de Machine Learning, contribuiu para suas pesquisas? Quais foram os resultados? Como é que foi a experiência de vocês utilizarem toda essa tecnologia que a Power of Data, que os serviços de nuvem dispõem e tudo mais? Então, vamos lá. Vou começar do começo, sem ser muito técnico. Mas imaginem vocês imaginem que nós buscamos alguma explicabilidade com relação ao conteúdo, ou seja, a estrutura interna de uma estrela de nêutron. Estrelas estas que se encontram aí a alguns milhares de anos-luz de distância da gente. E a gente quer uma informação a respeito daquele conteúdo. Então, já para ter uma noção, do grau de dificuldade. Eu, juntamente com os meus alunos e o grupo de pesquisa ao qual eu pertenço lá dentro do ITA, nós trabalhamos com uma coisa que nós chamamos de validação de modelos. Como é que é você trabalhar com validação de modelos? Eu tenho aqui modelos que me descrevem a estrutura, que podem descrever a estrutura. Eu tenho milhões de modelos e parâmetros que podem me descrever a estrutura interna dessas estrelas, de um lado, e de outro lado eu tenho milhões e bilhões de dados, gigas e mais, eu diria, terabytes. Eu vou te perguntar isso agora. Existe uma estimativa de quantidade em bytes, assim, na sua cabeça? Cara, pra dar uma noção pra galera. Terabytes. Você põe centenas e centenas de terabytes ali. Caraca. É muita coisa. Então, você tem esses dois lados. Então, eu tenho esse lado aqui, muito dado, e esse lado aqui, muito dado. Certo? Aqui, coisas à base de simulação. Então, cara, como eu falei, para eu fazer uma pesquisa competitiva, comparativo àquilo que vem sendo fazendo fora do Brasil, eu preciso de um potencial computacional gigantesco para tratar todos esses dados, tanto de um lado como de outro. Eu aqui no meio, tentando validar o que está aqui por base com o que está aqui, certo? E tem uma outra coisa também, né? É claro, cara, eu estou falando de coisas, de números tão grandes. É claro, não há capacidade humana e tão pouco computacional, no sentido assim, meu computador pessoal ali, de olhar para esses dados e querer tirar qualquer tipo de conclusão. Então você precisa de
potência computacional. Só que mais do que isso, não basta eu ter potência computacional, por exemplo, não basta eu ter em mãos os clusters da Google, se eu vou rodar dado, se eu pego aqui, vou ficar rodando dado a dado, modelo a modelo e comparando com os dados desse lado aqui. Então é aí que entra a inteligência artificial. É um trabalho muito manual, você diz? Seria um trabalho muito manual, não sei, é claro, a gente faria um computador fazer, só que perto do que a gente tem, eu poderia dizer que sim. É uma boa aproximação, dizer que seria um trabalho quase manual. E é o que a gente vem fazendo hoje, muito dentro dessa coisa de validação de modelos, a gente vem fazendo trabalhos manuais. Então, com isso, eu vou dizer para você que é dos primeiros trabalhos realmente em nível mundial nesse sentido, da gente estar, de fato, utilizando a inteligência artificial para fazer a consolidação disso. Tipo, a gente treina utilizando diversos métodos, a gente treina esses métodos para conseguir fazer a identificação. Eles olham, esses métodos, eles vão olhar para cá, vão ver aqueles modelos aqui e vão já dizer, ó, esses modelos que estão aqui, desses milhões de modelos que estão aqui, somente estes daqui é que vão ter compatibilidade com esses dados desse lado aqui, dados desvios, dados todo um trato estatístico que a gente tem que fazer. Posso fazer um parêntese aqui, Pode. Bruno? Para o público aqui entender um pouco mais, seria isso que você está falando aqui, que é a tecnologia da Prof Data e o Automated Machine Learning faz, seria uma IA treinando IAs? Posso falar dessa forma? Pode falar dessa forma e tem um passo ainda aqui que é uma cereja do bolo que está nessa conversa aqui que vale a pena citar. Quando a gente fala de fazer manual, muito do que acontece no mundo acadêmico e nas empresas hoje é uma pessoa escrevendo todo o código que vai resolver aquele problema, no sentido de não olhar para o core ou para a atividade principal dela, que no caso da astrofísica é a pesquisa na estrela de nêutron, uma pesquisa específica naquele tema. Eu vou gastar ali mais da metade do tempo, muitas vezes, no mercado, nas empresas, a gente chega a falar em 70% do tempo, do esforço, reescrevendo coisas que eu chamo de reinventando a roda. Porque eu já tenho métodos prontos ali, que eu posso simplesmente focar no meu negócio, utilizar, por exemplo, a plataforma e comparar 30 algoritmos de machine learning e eu estou olhando isso num olhar superior dos 30, que seria a visão que você trouxe da IA. Então eu tenho uma inteligência artificial, dentro dela tem 30 algoritmos de machine learning e ela vai descrever para mim quais são os modelos dentre aqueles bilhões de modelos que o Len citou. E isso facilita a análise ali do analista ou do pesquisador para que ele consiga analisar as métricas, por exemplo? Como funciona? Da mesma forma como acontece, por exemplo, dentro de vamos pegar um banco como exemplo. Um banco quer fazer concessão de crédito, ele precisa fazer modelos estatísticos. Se os cientistas de dados ficarem reescrevendo os algoritmos, ele vai fazer um desse por ano. Só que se ele utilizar de automação, ele pode fazer 100. Ele vai trazer mais fidelização dos clientes, mais qualidade de vida para todo mundo, mais faturamento. Na pesquisa, a mesma coisa. Se ele focar em gerar valor na pesquisa, no tema científico, vai gerar mais publicações, vai trazer mais visibilidade para o projeto, vai trazer mais recursos para o projeto, provavelmente mais bolsas de mestrado, mais bolsas de doutorado, bolsas de pós-doutorado, incentivo a sanduíche, doutorado e por aí. Verdade isso. Né? Vai movimentar um ciclo virtuoso. Falando de benefícios então, César, quais foram os principais benefícios que vocês notaram nos primeiros meses? E eu acho que a parceria já tem mais de um ano, certo? Não, ao longo desse tempo inteiro. Pô, essas conversas começaram acho que há mais de 2 anos. 2 anos. Faz um compilado para nós aí dos resultados que você já tem. Dos compilados gerais. Vamos lá então, vamos lá. Vou começar falando de uma dissertação de mestrado, tá? Foi, vamos dizer assim, foi um dos primeiros resultados relevantes ali que a gente teve, onde não foi uma dissertação de mestrado qualquer, que é justamente dentro do contexto daquilo que o Brunão falou. O que acontece? Aquilo que era para ser algo simplinho, que era para ter um aluno trabalhando com poucos dados, fazendo poucas simulações e implementando uma única técnica, e provavelmente a gente fazendo ajustes tais que iriam conduzir para a gente aquele resultado que a gente queria. Não, com a cooperação a gente pôde trabalhar com milhões de dados dos dois lados para fazer essa consolidação e utilizando diversas técnicas e fazendo comparação dessas técnicas, o que faz com que a gente fuja de vieses possíveis,
sabe? E obtenha resultados muito mais consistentes. Então, primeiro, foi uma dissertação de mestrado que vai gerar um artigo. E vou dizer, o Brunão vai ser coautor desse artigo, porque ele foi quase um co-orientador mesmo. Quase não, eu diria que você foi um co-orientador não oficial do Gabriel no correr dessa dissertação. Então, esse é o primeiro resultado. Tivemos ainda 5 artigos publicados em revistas, assim, do ponto de vista científico, tops. Todas lá, agradecimentos à Power of Data, com agradecimentos à Power of Data. Quando eu digo top, assim, são revistas realmente de alto parâmetro de impacto dentro do contexto da física, tá? São revistas altamente qualificadas, tem a CAPES, né, que qualifica as revistas científicas, todas as revistas A1 ou A2, tá? De altíssimo parâmetro. Benefício para mim. O ano passado, por conta dessa cooperação, eu consegui meter 6 artigos. Vai ver lá quantas pessoas conseguem publicar 6 artigos por ano. No ano. Caraca. É muito artigo. Então, tipo, é uma coisa que... 6 ou 7, acho que foram 7. Foram 7. É claro, o que viabilizou isso? A cooperação com a Power of Data. E isso me tornou... Hoje eu sou pesquisador CNPq, tipo, que vamos dizer assim, a nata de pesquisadores no Brasil. E isso contribuiu demais, porque inchou os meus números e me alçou aí hoje a pesquisador de reconhecimento nacional com bolsa CNPq. Repete a pergunta mesmo, que eu até esqueci da pergunta agora. Em relação aos benefícios então, e os principais resultados. Assim, agora, o que a gente vai ter ainda? Isso foi um benefício também nessa bolsa. Também foi um benefício que a Power of Data me ajudou a trazer, porque era um objetivo que eu tinha de vida. Dentro do contexto de trabalho, é claro. Ainda esse ano, a gente vamos ter ainda 2 teses de doutorado defendidas. Uma onde a gente aplicou, foi mais mesmo, a gente tomou como base mais umas análises bayesianas, mas com muitos dados, sem os quais, tipo, sem a utilização da Pod Platform ali nos clusters da Google. Sério, teria sido inviabilizada essa tese, que gerou um baita de um artigo já. Ou seja, uma dissertação que usualmente não seria levada adiante, porque... não teria como. Vamos tomar outro tema, porque não dá pra gente. Não dá, exatamente. Não tem recurso, e aí, agora, uma tese de doutorado que vai ser defendida até o final do ano, onde a gente utiliza aí Deep Learning para fazer. A gente pega, olha para aqueles dados lá e a gente faz uma estimativa dos melhores parâmetros que correspondam, dos melhores modelos que fazem correspondência com aqueles dados lá, só que utilizando técnicas de redes neurais. Isso aí também já estamos escrevendo mais um artigo. Então, temos mais 2 artigos aí o qual nós estamos escrevendo, que foram viabilizados via essa cooperação. Eu posso falar, então, que além de viabilizar novas pesquisas, ele também, essa parceria e essa abordagem que vocês estão tendo com tecnologias, né, que permitem esse uso massivo de dados, ela também ajuda a encurtar o tempo, por exemplo, de um doutorado, um mestrado e também você entrar mais a fundo na pesquisa? Posso afirmar isso? Sem dúvida, porque como o Bruno falou, agora eu não tenho que ficar me preocupando com o método, entendeu? Então, tipo, a gente consegue ir muito mais a fundo na análise dos resultados, porque quando eu estou falando de uma dissertação de mestrado, o cara tem 2 anos para defender. Como é que o Gabriel iria utilizar 5 métodos e fazer uma comparação? Ou seja, isso trouxe uma análise muito rica. E sim, claro, portanto, eu diria assim, ele encurtou o tempo no sentido assim, trouxe o melhor aproveitamento desse tempo, porque ele fez em 2 anos. Só que ele conseguiu fazer muito mais coisa em 2 anos, entendeu? Muito mais coisa. Trouxe muito mais análise, trouxe muito mais riqueza. E sim, dentro, por exemplo, do que o Bruno Moura fez, que vai defender agora em julho, sim, encurta o tempo, porque cara, ele teria ficado de 2 a 3 semanas parado, rodando os dados lá dentro dos computadores do ITA. Nós temos lá os supercomputadores lá, o LabCam, mas teríamos ficado ele teria ficado de 2 a 3 semanas parado, esperando sair resultado, para eventualmente não sair um bom resultado. E a gente tem que mudar a parametrização, tem que fazer de novo. Caraca. E aí,
com a cooperação com a Power of Data, isso foi reduzido a 10 horas, né? Ainda assim, cara, estamos falando de clusters da Google. A gente moeu, Foi. Então é uma 10 semana horas. para 10 horas. Uma semana redução. não, menos, 2 semanas para 10 horas. Cara, eu tinha contato com o case, mas eu fiquei impressionado agora. Não, foi uma coisa assim, agora. foi uma coisa Muito legal. Incrível. E, enfim, eu não sei se você vai perguntar, mas já me adiantando, qualquer coisa você faz um corte, que é o seguinte: qual que é a contrapartida que ao mercado que a academia pode trazer? Sim, a academia ela pode trazer muitas contrapartidas positivas ao mercado, afinal de contas nós estamos falando de pesquisa de ponta, principalmente quando a gente fala em matéria de pesquisas aplicadas, tem muito acadêmico que está ali, chega eventualmente uma empresa para resolver determinados problemas, isso acontece, e é claro, o Brunão, como ele tem uma visão acadêmica, a gente sabe, por hora a gente não resolveu nenhum problema para a Power of Data, de fato, só que a ideia é expandir, a gente buscar cooperações onde a gente vai colocar alunos de mestrado e doutorado, sim, para resolver questões que envolvam problemas do mercado mesmo. Óbvio, aí tem que ter uma justificativa física ali e tal, sempre tem que ter, mas para a gente trazer algum tipo de solução. Mas, dando um passo atrás, o que a gente traz? Os meus 3 alunos, 2 de doutorado, 1 de mestrado, eles estão trabalhando na área de ciência de dados. Tá? Eles foram para o mercado. Então, o que a gente conseguiu entregar, vamos dizer assim, para a sociedade, para o mercado? 3 profissionais altamente gabaritados, não vou dizer aqui que com pouco investimento, mas vamos dizer assim, da parte deles, se não fosse isso, eles não teriam recurso financeiro para pagar um curso, um bom curso. Teria que pagar um MBA, teria que pagar um MBA e tudo mais para buscar uma especialidade para entrar no mercado. Isso mostra o quão desconexo está, de certa forma, a academia do mercado. Né? Sim, exatamente. Porque o aluno forma ali no mestrado, na graduação, no doutorado, quando ele vai para o mercado, ele sente que ele está num ambiente que não é dele, né? Até ele se acostumar ali, entender. Sim. Ele é muito capacitado tecnicamente, mas tem muitos conhecimentos ali que eu acredito que ele vai sofrer bastante, tanto em soft skills quanto em hard skills. Não, sim, com certeza. Mas como a gente aqui não ficou na nossa bolinha, implementando método computacional, ele ali na frentezinha do computadorzinho, vamos implementar aqui esse tal método para resolver esse problema e provavelmente não teria feito isso direito. Não. Tinha o Brunão, tinha a Pod Platform e tinha o Brunão junto com a gente, que ensinou a gente... Ensinou muito. O Brunão várias vezes ele utilizou, cara, isso são dados, não importa, dado financeiro ou dado de astrofísica, são dados. Então, o que acontece? Essa parceria, além de tudo, esse contato que a gente tem direto, abriu a cabeça dos moleques, entendeu? Tanto que os caras saíram, na verdade eles nem terminaram, dois que estão terminando o doutorado. O Bruno Gonçalves foi pro Bradesco agora, já tinha trabalhado com vocês, foi pro Bradesco. O Bruno Moura foi trabalhar em banco também. E o Gabriel, antes de terminar o mestrado, já estava no Santander. Entendeu? Mas por quê? Porque a gente, dada essa cooperação, a gente conseguiu ter bons resultados, só que também abrir a cabeça de pessoas. O Brunão conseguiu mostrar pra gente, olha, você tá fazendo isso aqui? Aí aqui para academia, ótimo, a gente vai te dar um recurso para você fazer muito mais do que você poderia fazer sozinho. Só que eu quero que você saiba também que isso aqui tem muita aplicação fora do que você está fazendo, tá? Tem muita aplicação que pode gerar... Eu não gosto de usar o termo riqueza. Qual é o termo que você usa? Gerar valor. Isso. Esse termo, gerar valor, bonito, né? Que pode gerar valor. E os caras eles tiveram essa chave ligada no correr desse processo, graças a essa... Não sei se você concorda comigo, Bruno. Mas graças Concordo. Fala um pouco aí, Bruno. Eu concordo, que ninguém viu os bastidores aqui, mas esse cara ficava mandando um monte de artigo lá, além das dissertações de mestrado, tese de doutorado, aqueles artigos
50 páginas só de equações até chegar na parte de machine learning. Aí eu olhava aquilo e falava, nossa. Mas no final do dia, isso que você falou, são dados, né? E quando você olha para um dado e você tem aquela visão agnóstica e pragmática porque eu quero resolver um problema de negócio. O negócio pode ser o mundo acadêmico, o negócio pode ser uma empresa, o negócio pode ser o que for. E você olha, são só dados massivos, tem um ambiente para processar tudo isso, tem um foco bem determinado. No final do dia você vai gerar valor com isso, não tem outro caminho a não ser o sucesso. E formar pessoas. Cara. Formar pessoas. A gente formou pessoas sem que essas pessoas precisassem ter pago um MBA. Isso é fantástico. Existe um problema no mercado também, que é o seguinte, né? O Dahmer fala muito isso, né? O CEO da Power of Data, né? Ele fala que essa questão hoje os dados são exponenciais. O Dahmer e o Bruno, né? Na verdade, os dados são exponenciais e a quantidade de profissionais no mercado é linear. Então existe um gap muito grande que a gente precisa vencer. Já está faltando profissionais no mercado, né? Ou seja, essa parceria também contribuiu para formar pessoas e formar pessoas de forma muito rápida também. Né? Sim. O Bruno também, né, Bruno? Você é cofundador da Pod Academy. Fala um pouquinho desse desafio e como você enxerga isso. Isso é um ponto super interessante, que é o seguinte. Certa vez a gente estava tentando contratar alguns profissionais. Né? Um dos motivadores de surgir uma nova empresa, né? Um CNPJ novo na área de educação. Simplesmente a gente tentando contratar profissionais para trabalhar na área de dados, para resolver esses tantos problemas que a gente tem, e você não encontra. Não tem essas pessoas disponíveis no mercado hoje. É um perfil raro que consegue olhar para um dado e falar, vou resolver um problema. E uma coisa que a gente tem em comum aqui nesse grupo é o seguinte, quando você vê um problema, você tem dois caminhos. Ou você reclama do problema, ou você vai lá e resolve. A gente vai lá e resolve. A gente viu um problema. Qual que é o problema? Faltam profissionais. O que eu vou fazer? Eu vou lá reclamar? Vou lá no LinkedIn chorar? Vou lá reclamar? Não. A gente montou uma empresa. A gente montou uma empresa nova que vai formar novas pessoas. Junto com essa iniciativa também, com o ITA, a gente tem um processo lá para que a gente tenha parte desse curso sendo ali certificado pelo ITA. Tem uma jornada com o ITA, tem uma jornada da Pod Academy, sendo uma outra empresa de educação. O foco dela é colocar essas pessoas qualificadas no mercado, porque a gente vê essa oportunidade latente. Perfeito. No final das contas, a criação da empresa, ela não tem só o lucro, obviamente é importante, mas ele é um fim, né? Na verdade, o meio ali, né, é você resolver problemas. A gente quer resolver problemas no mercado. Então, encontramos esse problema e no caso da Pod Academy, está ali atuando para resolver um problema latente, né? Pessoal, vamos caminhar para o fim aqui. Eu tenho uma última pergunta e aí vocês ficam à vontade para ambos responderem. Em relação ao futuro, como que vocês enxergam essa parceria em conjunto, principalmente no contexto de IA generativa? Tem alguma coisa aí, alguma novidade quente? O que vocês estão pensando nesse contexto desse burburinho inteiro e desse hype que a gente está vivendo de IA generativa? Como que vocês enxergam do contexto da parceria? Posso começar? Pode começar. Eu tenho, mas eu não contei pro Lenzi ainda. Opa, novidade aqui, pessoal. Então vamos lá. Exclusivo. Quando a gente fala de modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem, né, os LLMs, quando a gente fala de AI generativa, existem... As pessoas hoje falam muito dos prompts, né, é muito conhecido só uma parte dessa tecnologia, mas a gente já está avançando isso em diversas frentes. Quando esses dias atrás aqui eu comecei a lembrar dos dados, da pesquisa, de coisas do pouco que eu aprendi sobre essa pesquisa do Lenzi específico, a gente tem um caso na Power of Data, não posso contar agora, ainda é um caso secreto, tal, sigiloso, mas a gente resolveu um problema complexo usando AI generativa e ele tem total fit com a pesquisa que o Lenzi faz. Então eu quero levar esse contexto qual que é o contexto técnico aqui, né? É a gente usar um modelo LLM nesse contexto dos modelos que você quer validar. E uma vez a gente teve uma conversa de se a gente disponibilizasse isso para pesquisadores do mundo inteiro poder fazer essa comparação, se a gente tivesse uma plataforma de pesquisa compartilhada com universidades do mundo inteiro, né? Imagina a visibilidade que essa pesquisa não traria. Agora você imagina tudo isso com AI generativa e você conversando com um modelo de LLM, ele sendo treinado num contexto dos dados da astrofísica. De todo mundo. Exato.
Ó, já tem aluno para fazer isso. Por favor, vamos compartilhar isso, porque eu não tô sabendo ainda. A gente vai incluir isso num projeto, vamos conversar disso, mas assim, parque tecnológico, fomento, iniciativa de inovação, vamos, isso aí vai ser conversas para os próximos capítulos aí. Não, com certeza, cara, por favor, você compartilha isso logo comigo, que isso me trouxe até um grau de ansiedade aqui, tá? Eu gostaria de dizer que eu sou uma pessoa ansiosa, e isso que você fez agora não se faz, vou deixar isso muito claro. Mas assim, da nossa parte, a gente tem muita coisa para fazer, tem muitos projetos a escrever, a gente já vem pensando aí em projetos junto à FAPESP, junto à FINEP, enfim, a gente vem conversando e estender isso ainda mais, realmente colocar alunos de mestrado e doutorado para resolver problemas muito relacionados e próximos ao mercado. Por exemplo, isso aqui que o Bruno colocou acaba sendo, só que pode ter uma aplicabilidade dentro do contexto da astrofísica, o que justifica ele estar dentro da física ali para fazer. Hoje o ITA tem, inclusive, editais, lança alguns editais justamente para a gente buscar parcerias junto a empresas, né? E, enfim, eu sou um dos poucos ali, são pouquíssimos os professores que buscam esse tipo de coisa. E, enfim, acho que a coisa vai crescer. Só fazer uma observação aqui, que você comentou sobre os editais, eu fiquei pensando aqui, na verdade, então, muitas vezes a dificuldade de conectar os dois mundos pode ser, talvez, a falta de iniciativas de pesquisadores, né? Porque, assim, pelo que eu percebo, as instituições acadêmicas, o governo e todas as instituições acadêmicas, elas têm um desejo, né? Elas até lançam editais, tem verba e tudo mais, mas talvez precise ali do pesquisador puxando, não? Tem. Aí a gente tem dois problemas. Nesse contexto que você falou, a gente tem dois problemas. Sim, existe uma iniciativa de governos e, eventualmente, também existe uma iniciativa de instituições. Só que aí a gente esbarra em dois probleminhas, que são duas bolhas cujo o ego é enorme, que uma está dentro do contexto acadêmico, né? E a outra está dentro do contexto do mercado. Elas muitas vezes não conversam, porque não querem. De um lado a gente tem o pessoal da academia que simplesmente acha que é totalmente autossuficiente, que não vê necessidade de buscar iniciativas. Já também existem aqueles outros acadêmicos que veem que existem poucas iniciativas, existem poucos incentivos dentro desse sentido. E do outro lado também você tem o mercado que não está muito interessado, enfim, não está muito interessado em investir em pesquisa, porque não enxerga. Muitas vezes você tem esse outro lado, o lado do mercado, e é uma coisa que o Bruno é completamente diferente disso que eu vou citar agora, que tá muito preocupado realmente com os ganhos próprios, porém pouco preocupado com, vamos dizer assim, geração de riqueza, vamos colocar assim, porque quando você une, cara, essas duas coisas... É muito forte, né? É muito forte e é exponencial, é geração de riqueza. Talvez falta ali falar a mesma língua, um falar a língua do outro, exatamente, né? Exatamente. A gente já esbarrou muito nessas questões de ego, né, Brunão? Com certeza, lá dentro do ITA mesmo, a gente já esbarrou muito né, em questões que claramente envolvem ego, mas quando se encontra, cara, essa sinergia, e aí, como eu falei, aqui tem duas pessoas aqui, estamos em 3 pessoas aqui, que não tem esse cabresto. A gente não tá... A gente tá disposto a conversar, a gente tem essa cabeça aberta e a gente quer ouvir enfim. E quando isso acontece, cara, é incrível. E é um pouco do orgulho. Obrigado, Bruno. Eu ia justamente falar isso. Eu tenho que agradecer essa parceria, porque do nosso lado a gente sempre quis e a gente não encontrava uma abertura. Então, o que você está fazendo, representando uma instituição de tamanha excelência, que é o ITA, é tão disruptivo, que, cara, assim, sensacional. Parabéns. É um trabalho único. É uma parceria realmente muito bacana. É um desafio grande. Eu sei, eu vejo, não sinto na pele, porque é o que você vive lá no dia a dia, mas eu consigo ver o tamanho do desafio que você enfrenta para romper essa bolha. A gente rompe do lado de cá e por isso que essa parceria ela é exponencial para gerar valor. Com certeza. Estamos só no começo.
Maravilha. Eu acho que tem, inclusive, muitos assuntos para os próximos episódios. Temos, muitos. Maravilha, pessoal. Pessoal, gostaria de agradecer aqui imensamente a presença aqui do César Lenz e do Bruno Jardim aqui no podcast. Foi uma discussão muito rica, né? Tanto para falar do mundo acadêmico, falar do mundo do mercado, de IA, de uso de dados, colocar os dados para serem utilizados, né? E enfim, eu agradeço a presença de vocês aqui e espero vocês aí em próximos episódios aí que a gente possa falar mais sobre esses temas. Pessoal, fiquem atentos aí a mais lives e conteúdos exclusivos do Pod 2 Cash. Obrigado.